Olá, você já reparou com certeza que em cada região do mundo, em cada país, ou mesmo no estado, em cada região do estado, as pessoas têm características completamente distintas e peculiares? Pois é, aqui em Minas Gerais, o mineiro é considerado uma pessoa com características bem definidas. Não é só o pão de queijo, não é só o sotaque, porque cada região fica conhecida também pela sua culinária, pelas suas expressões típicas, pelos seus famosos, pelas pessoas famosas que pertencem àquela região. Então, hoje, nosso Soltando o Verbo, vamos falar sobre o jeitinho mineiro de ser, aquele jeitinho especial tão característico do mineiro, uai. Bom, vamos lembrar que o programa Soltando o Verbo é uma parceria da Rede Brasil Minas com a Abramídia, com o apoio da Faz Comunicação e do Conselho Empresarial de Comunicação da Seminas. Está conosco hoje nosso convidado especial, Nélio Rodrigues, que é jornalista, é fotógrafo e ele tem uma experiência muito interessante para partilhar com a gente. Conosco também nossos colegas da Abramídia, Walter Freitas e Márcio Fagundes. Nélio, qual é o jeitinho mineiro de ser para você? Jeitinho mineiro eu vou falar como carioca, né? Aqui tem uma coisa bem interessante. Nélio é carioca, mineiro de coração. Eu sou paulista, mas sou mineira de mãe e filhos. Então, a família da minha mãe é toda de Minas Gerais, eu sou mineira de coração. Márcio é mineiro autêntico. Mineiro de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Filho de gaúcho. Filho de gaúcho. E o Walter Freitas O neto, né, Márcio? Walter Freitas é Pernambucano. Então, eu falo como observador do mineiro, ele é meio desconfiado, uma pessoa de bom coração, né? Meio desconfiado para você fazer algum tipo de negócio, a gente fica esperando acontecer alguma coisa diferente. Então, é sempre uma surpresa você tentar conversar ou articular com o mineiro, sabe? Qual exatamente essa dificuldade que você vê? Não é dificuldade, não. É mais ou menos você saber chegar, seduzir, encantar. Eu tenho grandes amigos aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Tive acesso aos grandes empresários, grandes artistas aqui, como fotógrafo, como jornalista. Eu fiz o projeto da Caras Minas, o projeto inicial da Veja Minas, a revista de economia do Estado de Minas. Então, assim, eu conheci muita gente bacana que me fez aprender muito com o estilo mineiro de ser, entendeu? E você, Márcio? Suzeli, eu gostaria de começar desmistificando a ideia que existe o mineiro. Mineiro não existe. Basta você recorrer à história que você vai ver que depois que os portugueses chegaram no litoral brasileiro e exploraram o pau-brasil, eles entraram via entradas de bandeiras para colonizar o interior do Brasil, e aí os paulistas e os portugueses atravessaram a Serra da Mantiqueira e começaram a entrar por Minas atrás de pedra preciosa, de ouro. Com isso, a genética paulista, ou seja, a doente genética paulista é que foi ficando em pequenos vilarejos, em pequenos povoados, porque não aguentava vir até aqui em cima buscar ouro, e criando galinhas e porcos, porque a bandeira ia voltar com a riqueza, e desses pequenos núcleos doentes, ou seja, subproduto da genética dos paulistas, é que nasceu o mineiro. Estranho isso. Estranho não, é histórico. Ou vocês não estudaram, não tiveram... isso é histórico. Nesse nível. Se vocês pegarem a história, vão saber que os paulistas atravessaram a Serra da Mantiqueira e vieram povoando Minas Gerais. Com os fracos, foram os pequenos povoados, ficaram os doentes, aqueles que não conseguiam acompanhar as bandeiras e que depois voltaria e vendia uma galinha, vendia um porquinho. Essa é a história do mineiro. Então, essa é a característica principal do mineiro, a herança. O mineiro não existe, nós somos um subproduto do paulista. Eu, certa vez, conversando com o Itamar Franco, ex-governador, eu perguntei como é que ele analisaria o perfil do mineiro. Exatamente, também, né? Exatamente. Ele disse que o montanhês tinha esse perfil do mineiro, que ele não vê o horizonte, não enxerga o horizonte. Agora, com relação ao que o Nélio falou sobre a questão comercial, comenta-se muito no meio comercial, né, até como piada, que entre o paulista e o mineiro carioca, né, o paulista pergunta quanto nós vamos ganhar.
o carioca quanto eu estou ganhando e o mineiro quanto você vai ganhar, se preocupando mais em quanto o outro vai ganhar do que propriamente com o negócio que está fazendo. Isso realmente é uma característica. Agora, eu, sinceramente, moro aqui há 29 anos, acho que já peguei mais algumas características do mineiro, tanto que quando eu chego lá no Nordeste, peço, pô, alguns de brincadeira me chamam de mineiro, essa coisa toda, mas tem lá as suas razões, porque realmente o mineiro tem um perfil diferenciado. Não sei se é porque falta o litoral, não sei porque não enxerga o horizonte, como falava o Itamar Franco, mas o homem da montanha é diferente. Eu ouvi dizer uma vez que houve um estudo para Belo Horizonte, principalmente, que viu que somos cercados de montanha, que isso também cercaria a nossa visão, isso que você está dizendo, e a nossa imaginação. Então, que o Belo Horizontino teria características bastante limitadas. Eu, particularmente, eu discordo. Eu tenho 3 filhos Belo Horizontinos e eles sempre estão inovando, são inteligentes, fizeram faculdade aqui, amam Belo Horizonte, a cidade que ele nasceu, e eu também passei a amar essa cidade, porque eu morei em várias regiões do Brasil e consegui sentir essa diferença. Quando eu morei no Rio, por pouco tempo, 5 anos, eu me senti carioca. Mas quando eu chego em Belo Horizonte, o que o Nélio está dizendo é muito procedente. O mineiro não escancara as portas, ele abre uma frestinha e vê se você merece entrar. Então, isso eu senti, essa característica, que, aliás, tem pontos positivos também. Não é eu vejo, por exemplo, Uberlândia, o consumo de Uberlândia é com São Paulo, não é com Belo Horizonte. Sim, o sul de Minas também, né? Tudo ali é São Paulo, ou seja, como é que você tem um estado, por exemplo, que você, as referências que teria para dividir, não, São Paulo é melhor, Rio é melhor. Eu acho que não tem essa, eu acho que cada um tem que se acertando, assim, se encontrar o seu estilo, o seu jeito, essa coisa toda, e abrir as portas, por exemplo. Eu consegui abrir as portas de várias pessoas, quando eu trabalhei na Caras, eu abri várias casas poderosas aí, para mostrar o estilo delas, e elas gostavam de falar sobre elas, mostrar o que elas têm de melhor, ou seja, não teve, alguns falam assim, não, eu tenho medo de sequestro, essas coisas todas, eu não quero ostentar muito, mas na realidade tinha alguns que tinham medo da Receita Federal, entendeu? Para mostrar a riqueza. Um medo sadio, né? Mas isso é histórico, né? O dízimo nasceu aqui, que deu em Confidência Mineira. O mineiro não gosta de pagar imposto, né? Mas quem que gosta? Sem imposto já não é bom. E depois com essa confusão toda que o pessoal faz com o nosso imposto é uma obrigação nossa. Para ter o Estado funcionando, nós temos que pagar imposto. Agora, Celi, eu tenho viajado muito em Minas Gerais, né, nos últimos meses, e a gente observa que Minas Gerais faz divisa com vários estados. Você chega na região de Jequitinhonha, mais identidade com a Bahia. Você vai para Juiz de Fora, mais identidade com o Rio de Janeiro. Você vai para o Sul, mais identidade, naturalmente, com São Paulo, e na região do Triângulo. Tem o próprio sotaque, que muda muito. Exato. Você tem Brasília, você tem Mato Grosso, você tem Bahia, tem Espírito Santo. Quer dizer, é realmente muda uma gama tudo, imensa, né, de Paulo, comportamentos. Você vê que no interior, o mineiro do interior é muito diferente. Agora, o mineiro da capital, ele é mais arredio, né? O do interior eu acho ele mais aberto, mais, sabe, assim, mais acolhedor. Da capital, não sei se pela correria, a coisa é mais diferente. Mas o Nélio, como bom carioca, também 25 anos aqui em Minas Gerais, pode falar melhor, né, Nélio? Nélio, eu quero ver se você tem esse projeto aqui de reflexos de Belo Horizonte, que eu estava folheando essa revista, que achei muito interessante. Eu acho que você trouxe um vídeo, eu acho que você pode falar sobre isso para a gente, mas antes vamos passar o vídeo que você trouxe. Meu nome é Gustavo Pena, tenho 63 anos, nasci em Belo Horizonte, no bairro Funcionários, na rua Antônio de Albuquerque, 867. Eu acho que experiências mais interessantes que eu vivi nessa cidade elas vêm dessa vivência
dos lugares como criança, né? Como é que a gente se apropria dos lugares. Dimensão, jogar bente altas, jogar bandeira na rua. Essa dimensão de criança que usa a sua cidade, que usa os espaços dela. A história da Escola Guinhar começa com a Amilcar de Castro. Ela é uma praça, não é? Ela não é uma escola autorreferente, ensimesmada, introvertida. Ela é extroversão, ela participa do mundo. O Amilcar me trouxe para a Escola Guinhar, o Amilcar que mostrou que escultura e desenho são maneiras de você se compreender, se entender. Eu sou gratíssimo, Amilcar. Eu sou gratíssimo sempre. Eu acho que essa gratidão é um sentimento fundamental no homem. Quem não tem gratidão, eu acho que é menor. Porque a gratidão, ela mostra o reconhecimento, não só pela pessoa, mas pelo conhecimento que você adquiriu. Belo Horizonte daqui a 100 anos, por exemplo, eu acho que eu não quero ser um catastrofista. Imaginar que Belo Horizonte vai virar um caos. Eu fico pensando que ainda tem muito que salvar. Nós ainda podemos fazer essa cidade ser caminhável. Nós podemos destruir muita coisa feia que está aí. Destruir e construir parques no lugar. Eu fico pensando o seguinte: se existisse uma outra encarnação, eu acho que eu gostaria de vir passarinho, porque é um negócio engraçado. Voar é uma coisa engraçada. Eu acho que para passarinho eu já tenho pena, né? Então... Então, Nélio, eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto para a gente. Esse projeto, assim, nasceu da minha observação na cidade, e eu não queria falar com as pessoas, como todo mundo faz, fotografar atrás mostrando o cartão postal da cidade. Eu queria mostrar que as pessoas com o espelho refletissem. O espelho é para você se ver. Então, você vai mostrar, você vai ver aquilo que você gosta. E a sua história daquele lugar que marcou você. Então, o projeto Gustavo foi aquela coisa do amigo, aquela coisa toda. Então, todos os meus personagens, ele não pode ficar ali, eu vou fazer. Não, vai fazer por quê? Qual o significado que tem aquele lugar para você? E aí você resume num ponto, no espelho, aquela atitude dele de construir o desenho e tal. Ô, Nélio, é uma proposta muito interessante, né? Você inclusive, merece uma análise psicanalítica aí no sentido de que quem se vê no espelho já é um narciso, né? Um próprio gostar de si, né? E você vê no espelho aquilo que você gosta, que está atrás de você, é duplamente narciso, né? Então cabe até uma interpretação, assim, você vê a si por paixão e vê a um totem, né? Vou pôr assim, de concreto ou algum espaço que você gosta, duplamente... Como se fosse assim, eu tenho bom gosto. Não, também, não precisa ser, mas eu estou me vendo e mostrando o que eu gosto, é duplamente narciso. Outra coisa, reflexos. Reflexo tem o sentido, reflexos, e o reflexo é o seguinte: o que eu penso sobre aquele lugar? O que eu vivi naquele lugar? O que eu encontrei naquele lugar que mudou a minha história? Entendeu? O que eu posso contar para vocês que aquele lugar representa para Belo Horizonte? Só que agora eu estou querendo nesse projeto para reflexos de Minas Gerais, que são pessoas comuns nas suas cidades históricas, pegando o espelho, andando, um carroceiro, um comerciante, uma costureira, um alfaiate, que vão mostrar os pontos da cidade que eles realmente construíram a vida deles, que eles casaram, que tiveram filhos, que tiveram um amor. Ô, Nélio, a gente geralmente no dia a dia a gente não consegue observar a cidade, pela correria da vida de todo mundo, trânsito caótico, essa coisa toda, mas geralmente final de semana, feriado, às vezes a gente passa em determinado lugar e observa uma árvore. Eu não sabia que tem essa árvore, um prédio bonito. Você, como fotógrafo, como é que você enxerga Belo Horizonte, sem esse olhar do feriado nem do domingo? Eu enxergo pontos, assim. O fotógrafo ele enxerga uma geral, mas ele identifica um ponto que chama a atenção, o centro da fotografia. Ele quer, aquele centro é importantíssimo. Então, ali que está aquele momento que chamou a atenção. Às vezes a pessoa olha no geral. Eu, como fotógrafo, sempre observei, como João, fotógrafo de reportagem, quando eu fotografava um personagem, na atitude da ditadura, daquela coisa da direta já,
A gente tinha que levar uma fotografia que passasse todo aquele momento que foi colocado. Aquela emoção, atitude, o doutor Ulisses coçando ali, né? Então, e quando você faz esse tipo de trabalho, que eu até levei ele por vídeo também, para ter fala. A fotografia hoje tem fala. Eu não sou cinegrafista. A minha câmera fotográfica filma e fala e grava o áudio. Então, eu uso a ferramenta que o japonês estudou para apresentar para vocês, para nossos profissionais, e ali eu faço um retrato, entrevisto, e edito e coloco a fotografia falando, né? A imagem falando. A imagem fala. Por isso que nós todos tiramos fotografia e hoje até dá até para gravar, através dessa parafernália que a gente tem, gravar momentos e reassistir. Bom, nós vamos chamar um intervalo agora e continuaremos com este papo, o jeitinho mineiro de ser, com o Nélio e com os nossos parceiros de sempre. Às segundas e quintas-feiras, no Jornal aqui da Rede Brasil, vocês estarão com a gente, batendo um papo sobre futebol. Mande para cá a sua opinião também. Participe comigo. Participe do Denúncia 24 horas aqui em Belo Horizonte. É só ligar 3253-6004. Eu estou esperando você. Programa Espaço Ideal, segunda, 22 horas e 30 minutos. Espero você. Eu sou Patrícia Leiva e espero você no Edição Limitada. Ocupação Rosa Leão. A luta de quem tenta conquistar um lugar para morar. É no próximo Repórter das Gerais. Domingo, 11h30 da manhã e horários alternativos. Segunda, 9 da noite e terça, 5h30 da tarde. Aqui, na Rede Brasil Minas. Estamos de volta com o seu programa Soltando o Verbo, uma parceria da Rede Brasil Minas com a Abramídia, apoio da Faz Comunicação e do Conselho Empresarial de Comunicação da Seminas. Você, telespectador, participa com a gente deste programa. Envia sua pergunta pelo e-mail atendimento@redebrasilminas.com.br.
Nós voltamos aqui com o Nélio, que estava falando da experiência dele com esse projeto. E tem aqui um livro, Nélio, que está uma maravilha, esse Belo Horizonte Vista do Céu. Eu quero mostrar para o telespectador uma foto que somente agora eu percebi a Igreja São José Vista do Alto. Olha aqui, vocês vão perceber que é uma cruz. Puxa vida, eu moro aqui em Belo Horizonte há 34 anos, nunca tinha percebido isso. Fui perceber através desse seu livro, Nélio. Como é que foi esse projeto desse livro? Esse projeto foi da revista Caras, com a parceria da Fiat, né? Que eles fizeram o projeto Belo Horizonte, fizeram o projeto Rio Vista do Céu, São Paulo Vista do Céu, aí fizeram Belo Horizonte Vista do Céu. Aí eu fui convidado, só que esse projeto a gente ia fazer com dirigível da Goodyear, que ia passar por Belo Horizonte com alguns convidados, eu ia fotografar ao mesmo tempo. O projeto era esse, original. Mas só que depois, foi na época da Copa do Mundo, o dirigível estava lá na Alemanha, com a Rede Globo, tinha parceria, aí eu tive que fazer tudo de helicóptero. Aí isso foi feito em 16 horas de voo, esse projeto. Aí embaixo eu fazia com o GPS, mapeava os lugares, aí quando a gente subia, a gente apontava no GPS as coordenadas, aí o helicóptero era por cima, assim, para a gente fotografar os lugares que precisavam. Você já tinha percebido que a Igreja São José era uma cruz vista de cima? Então, o que eu falei, o detalhe, a fotografia está grande, mas quando o centro da fotografia é que chama a atenção. Lá de cima, você vê uma coisa, mas quando o documento fotográfico é que faz você perceber, faz você passear para o olhar da fotografia. Né? Você começa a ver detalhes que chamam a atenção. Interessante, quem quiser ver essa cena, né? Não precisa pegar um helicóptero, basta subir no edifício a caiaca, lá de cima você vai ter a oportunidade de ver. É, boa ideia. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu tô Nélio, você que sempre enxerga a fotografia diante da sua câmera, sempre com a questão da estética. E hoje nós temos comportamentos sobre padrões de beleza, do bonito, do belo. E por que o feio não aparece? Aquilo que a gente às vezes não quer enxergar. Porque se você descer aqui até a Praça da Liberdade, você vai ver que tem um feio que pode se tornar um belo, principalmente na ótica do fotógrafo. Você já percebeu que isso pode acontecer? Você já trabalhou nesse sentido ou não? Não, a gente sempre percebe muitas coisas assim, entendeu? Hoje eu digo o seguinte, todo mundo é fotógrafo, né? Com celular, com iPhone. Então você posta hoje, vai no Instagram, modifica a foto, posta no Instagram. Então não é só o fotógrafo em si. Hoje você faz jornalismo, qualquer pessoa pega e filma também e tal. Mas o grande lance é quando você, com esse olhar mais apurado de um profissional, às vezes você vai passando e você tem que ter motivos para poder fotografar, às vezes. Motivos assim, não só para chamar a atenção, que antigamente a imprensa você fazia para poder publicar, você publica nas redes sociais, né? Exato, mas eu acho que eu entendi a pergunta do Walter, porque todo mundo fotografa só para mostrar, eu estive aqui, eu estou aqui. Mas essa visão do artista, o fotógrafo é um artista, em vez dele pintar com pincéis, ele pinta com a câmera. Então, essa pergunta do Walter é muito curiosa. Inclusive, Nélio, observando você falando agora a respeito, todo mundo agora virou fotógrafo, estava vindo agora com a Poliana aqui para a televisão e observei, Márcio, que no Olegário Maciel tem, ali no Olegário Maciel, sentido da Assembleia, Praça da Assembleia, tem uma ciclovia com placa de ciclovia, mas também tem placa de estacionamento que não é permitido. Então, como que a Prefeitura coloca uma placa de ciclovia com a ciclovia e também que pode estacionar ali a partir de determinado horário? Quer dizer, você, o cidadão, com a sua visão, né, simples, comum, chegou lá e detalhou, foi o caso da Poliana que fez essa foto. Então, já pôs no Facebook, imediatamente já chegou. Então, quero perguntando a você, o belo todo mundo vê, mas o feio, o errado, aparece no seu trabalho? Aparece, sim. O que acontece é a oportunidade, né? Hoje, por exemplo, eu sou tipo assim, eu sou uma pessoa que às vezes eu não faço a coisa assim pro lado pessoal. Eu procuro um personagem que leve essa notícia, a visão deles. Eu tenho um projeto aí agora que eu vou levar 5 pessoas numa matéria que eu estou fazendo. Empresários que uma pessoa que nunca andou de metrô vai andar de metrô, é um empresário forte. Isso é interessante. Um que nunca andou de ônibus vai andar de ônibus. Um cara vai andar de skate, outro de bicicleta. Então, e eles vão contar a visão dessa comunicação deles, assim, o que eles perceberam naquela coisa. A cidade está preparada para receber o que vai vir por aí?
A mudança dela vai ser importante. Eu quero dar meu eu vou dar uma sugestão para ele aqui, já que você falou. Desculpa, Marcinho. Só faltou aquele que anda a pé. Observa, 4h30 da tarde, 5 horas da tarde, Afonso Pena, descem dezenas, centenas de trabalhadores, tá certo? Vão a pé até o centro da cidade para economizar uma passagem de ônibus. De repente, um desses atores pode entrar no teu trabalho. Sugestão, assim, a pé, skate, bicicleta, metrô, carro, moto e ônibus. Ou seja, você pode andar. O poder da observação hoje é quando você está caminhando. Geralmente a gente vai de carro, a gente não para. Várias vezes eu desci aqui a Rádio Acabar, como você falou. O carro não percebe muito. Você percebe. Você está no trânsito ligado. Aí você olha para o lado, pô, que foto bacana. Mas se você parar, você não consegue parar, você não tem lugar para parar. Então, até eu tenho uma motinha minha, que eu ando uma motinha pequena, que quando eu tô com a moto, eu faço fotos maravilhosas, porque eu consigo parar ela rapidamente e resolver. Mas vamos voltar ao assunto do programa. O programa não é mineiro. Mas o mineiro está ligado a Belo Horizonte. Nós estamos falando. Nós vamos falar, nós estávamos falando, nós passamos uma discussão para a estética do feio e do bonito. Resumidamente sobre isso, eu tenho opinião. O feio vende. Você compra o feio, você compra os mendigos na rua. Se você chegar nessa janela que está na nossa frente aqui, no 15º andar, nós estamos vendo uma cidade pavorosa, cercada de favela. Vende? Não vende. O que vende é o bonito. E o mineiro, aí eu vou voltar no mineiro, que no passado foi conhecido como Geraldino, porque era as Minas Gerais, e o primeiro nome para designar o povo dessa região era os geraldinos, não eram os mineiros. Depois é com o tempo que se transformou nos mineiros. Os geraldinos, sim, os geraldinos são vaidosos. É por causa disso que vende a beleza. Que o geraldino adora esse espelho que você trabalha. Assim, mas existe um núcleo de imprensa, por exemplo, hoje em Minas, que sobrevive por causa da beleza. Se ele não se auto-reconhecer ali, na beleza, não compra. O feio não vende. O mineiro, essa é uma das características do mineiro. Vaidoso ao extremo, mas não mete a mão no bolso. É dissimulado, é desequilibrado, fala que sim, mas... Não, é dissimulado. Eu acho que não é tanto, mas... Não fala sim quando quer dizer não, fala não quando quer dizer fala sim. Por metáforas, então? Entendeu? Completamente. É o seguinte, eu estava falando até hoje agora. Assim, eu sou carioca, não posso nem falar mal do mineiro, claro. Você pode falar com propriedade, porque isso é daqui, então você pode detonar os caras, se quiser fazer. Mas eu estava comentando ali na história, que eles não falam nem sim nem não. Por quê? Porque é o seguinte, eu não sei o que esse cara, o que ele vai ser, que eu posso, de repente, precisar dele. Então, assim, eu percebi, quando você vai levar uma coisa para a pessoa, assim, vamos fazer isso aqui, vamos fazer um negócio juntos? Não, vou te ligar, vou te mandar a resposta. Aí você espera. Não, estou vendo aqui, até você se enjoar. Aí se você encontrar com ele... Isso, infelizmente, é uma característica. Eu vou dar um exemplo fantástico sobre o que é o mineiro. Tem um amigo meu que vai quase todo dia num supermercado aqui, famoso aqui, da Elite, e um dia ele me liga e fala assim, Márcio, sabe o desembargador X? Falei, sei. Ele está aqui, ele já passou ali no setor da padaria 5 vezes. Ele vai lá, pega aquele pedacinho de graça para provar, dá uma volta no balcão, vai lá e pega outro pedacinho para provar. O sujeito é um desembargador, ganha mais de 30 mil reais, é incapaz de provar. Falou, bom ou ruim, eu vou levar isso, me dá aí 6 reais, 8 reais, você compra um pão, um bolo, e ele não dá, mas ele dá 5 voltas no balcão para ir lá e comer de graça. Essa é a alma mineira. Está muito bem exemplificado com esse exemplo também do supermercado. Então, na política, como se falava, que o mineiro nem é solidário, nem no câncer, mas... Não é. O Zé Alencar é um exemplo disso. Usou do serviço por 10 anos, não deixou uma doação para um instituto de câncer, não deixou um aparelho, usufruiu o máximo do dinheiro público e nem corresponder com a sua riqueza, ele deixou nada. Isso é uma vergonha para nós. Bem, Nélio, parece que você o Márcio é o seguinte, ele é uma pessoa fantástica, ele tem a história que ele resgatou a coisa lá do fundo do poço, trouxe lá, os bandeirantes, e agora... mas é verdade ou é mentira? É verdade. Não, mas eu acho que isso aí, cada povo tem sua cultura e é natural. Se você chegar no Nordeste, o povo nordestino é mais aberto, é mais amigo, mas isso não deixa de desmerecer o mineiro, porque é uma característica natural, como dizia Itamar Franco, do montanhês. Eu convivo aqui em Minas Gerais há quase 30 anos e digo que estou aprendendo todo dia. Agora, o que Márcio você está falando é verdade. Você tem que ler, às vezes, o pensamento do sujeito pelo olhar, por gestos. Tem que compreender, fazer uma leitura facial, labial, o que for, tá certo? Para entender um pouco até do gesto que aquilo representa.
Mas é uma característica, cada povo tem sua Walter, característica. eu acho que todos têm, cada povo tem sua característica. E o seguinte, à medida que eu fui convivendo com o mineiro, então, cada pessoa tem uma característica diferente, mesmo sendo mineiro. Então, aí o que a gente faz? A gente aprende a lidar com essas coisas todas. Eu vou provocar o Márcio aqui. O Márcio certa vez comentou, Nélio, que o sujeito convidou outro amigo para ver lá a sua terrinha, o cavalinho. Como é que é a história do cavalinho, Márcio? O mineiro é o povo no país que mais usa o diminutivo para depreciar as suas coisas e para não deixar o sujeito que ele está convidando, com quem ele está conversando, à vontade. Uma vez uma pessoa me chamou para ir na sua fazendinha. Ah, eu tenho uma terrinha, começou com a terrinha. O que você vai fazer final de semana? Falei, eu estou aí com meus filhos. Não, pega eles, eu tenho uma terrinha ali perto de Covila. Ele não fala nem que é em Pirapora, nem que é para Conceição da Barra, nada, é perto de Covila. Aí ele falou assim, seu filho gosta de um cavalinho? Eu falei, não, eles são criados na cidade grande, mas nunca andaram, mas gostam de animal e tal. Não, eu tenho uns cavalinhos lá, o sujeito tem aras, mas não fala que é um aras com manga larga. É um cavalo. Aí, depois, olha a quantidade de índio. Depois falou assim, você não toma uma cachaçinha? Eu faço uma cachaçinha lá, uma maravilha, com um torresminho. Ainda vou mandar matar uma galinha, nós vamos comer aquele franguinho, a molho pardo, tudo noinho até o final. O sujeito, eu gostaria que um mineiro um dia chegasse perto de mim e falasse assim, você gosta de fazenda? Eu falei, gosto. Pois eu tenho uma maravilha, eu custei 20, 30 anos na minha vida, dei meu suor. Hoje eu tenho uma fazenda maravilhosa, gosto de receber meus amigos com a boa cachaça, ou com o bom uísque. E o carrinho? Tenho cavalos arrumados, entendeu? Eu falei, não, eu tenho um carrinho na garagem. Você já andou de Ferrari? Eu falei, nunca. Tem lá um carrinho na garagem, vai lá que eu tenho um carrinho. Que carrinho que é? Uma Ferrari. É bonitinho. Essa é a alma do mineiro, mesquinho, pequeno, tacanho. Então o carrinho era bonitinho demais, porque tudo é bonitinho demais, é lindo de morrer. A linguicinha, o torresminho, uma cachaçinha, é terrível, o povo aqui é terrível. Mas é um traço cultural, né? Um traço cultural, a gente entende também, porque eu sou muito grato a Minas Gerais, o Nélio com certeza, você também. Com certeza. E o Márcio conhece muito melhor, porque ele naturalmente nasceu aqui. Agora, se você for pensar, quem sabe a gente aqui não já estejamos também se posicionando com o mineiro, em cima do muro, né? Marcinho? Vamos bater, não, vamos ficar para cá, vamos ficar para lá. Quando você chega a falar, você é um convidado da cidade daqui, né? Você sente alguma coisa diferente aqui, estranha. Se fosse meter um pau na história toda, você tá vendo, o cara nem é daqui, fica falando mal da nossa cidade, volta para o Rio. Então é o que acontece, você se preserva, você observa, tenta convencer algumas pessoas sobre o posicionamento que ela tem, não é por aí, vamos fazer assim, é diferente esse caminho e tal. Você vai pregando algumas coisas na cabeça de algumas pessoas. Agora, no conjunto todo, na obra, você fazer isso é complicado. Não. E vamos pegar na realidade, o nosso estado já foi excelência em medicina, hoje não é mais. Nosso estado já foi excelência em política. Não é mais. Nós não temos mando político nenhum mais no Distrito Federal. Nós já fomos excelência na academia, nas universidades. Hoje nós não temos nada de ponta que destaque. Nós já fomos excelência em oftalmologia. Sim, e hoje o Wilton Rocha está às favas. Isso. Abandonado. Então, sistema financeiro também, Marcinho? Sistema financeiro também, né? O sistema financeiro também está quebrado. Os brancos todos nós foram embora. Os que não quebraram foram embora. O último quebrado aí é o rural. Entendeu? Então nós não temos mais não estamos com essa bola toda no cenário nacional. Eu acho que a gente tem que repensar Minas. Uma vez a Anastasia me falou um negócio muito interessante. Falou assim, mas nós sofremos muito porque nós estamos longe do mar. Hoje nós sofremos com a logística, o que nós produzimos aqui para levar na beira, no Atlântico, para pôr em navio e tal, nós sofremos com isso. Mas as empresas pode hoje fazer muito por isso, Márcio. Melhorando as nossas rodovias, melhorando, criando. O trem da Vale, a Vale não deixa nenhuma outra empresa, nós todos sabemos, a Vale não deixa nenhuma outra empresa nem usar o trilho dela, entendeu? Se ela puder, ela mata as empresas que existem nessa área de siderurgia e mineração. Todos nós sabemos que o trilho foram privatizados, né? E hoje então foi por isso, Marcinho, que a Pernambuco levou um pedaço da Fiat para lá, então, porque naturalmente em Porto, tanto do lado da Paraíba, né, Cabedelo, quanto também tem Porto Suape, lá próximo onde está sendo instalada a Fiat, em Goiânia, também tem condição de fazer um grande porto. Então, o mar fez com que Minas perdesse
Não foi o mar, foi o Lula que fez uma proteção para os pernambucanos. Eu não tiro a razão dele, não, ele é de lá. O Lula tirou uma fábrica daqui de Minas e levou para Pernambuco. Agora, o que me estranha muito é o ingrato daquele governador, aquele Eduardo Campos, que teve um mundo e fundos do governo federal e hoje é contra o governo federal. O Lula tirou de Minas uma fábrica e pôs em Pernambuco. E hoje ele tem um adversário político dentro de Pernambuco. Esse assunto não pode esquentar, nós já vamos para outra área. Nossa, é o jeito, só completar, deixa eu falar, ser. já que ele tocou em Pernambuco, direito de resposta, mas será que o capitalista, será que o capitalista lá, será que a Fiat pensou nisso? Foi o Lula, ela pensou que seria muito mais barato a relação custo-benefício, porque Pernambuco está perto da Europa e a exportação tornaria muito mais barato. Claro que é isso, Porque assim. Ele acabou de colocar Pernambuco perto da Europa. Não. Megalomania vale. Fotografa ali em Pernambuco, atravessou, está do outro lado da Europa. Brado, ali você atravessa a Brado, para no arquipélago de Noronha, depois ela termina, vai a nado. Volta para o Nélio aqui, volta para o Nélio. Vamos discutir. Nélio, eu queria que você falasse desse outro projeto, esse vídeo que nós vamos apresentar para o nosso telespectador agora mesmo. Todo mundo tem que ter uma pegada, não é aquela coisa solta. Inspiração. Inspiração. Então, ele refletiu ali a Praça Maria de Liceu contando a vivência dele ali. E eu faço tudo assim sozinho, não tem equipe de produção, não tem nada. Eu e o personagem. É o trabalho de um fotógrafo, assim, só com a câmera, na verdade, resolvendo, tentando encontrar uma solução autoral mesmo, né? Autoral do... Nasci em Belo Horizonte. E moro aqui em Lourdes. Deve estar difícil. Essa praça aqui, ela é muito simples, mas ela, exatamente por ela ser simples, é que ela me cativa, porque ela me lembra uma cidade do interior. Nós estamos aqui no coração de Lourdes e parece que nós estamos no interior. Então, essa coisa calma, esse lugar gostoso de você ficar, de você sentar, de você conversar com alguém. Eu costumo passear por aqui pelo bairro de Lourdes, mas eu estou sempre dando volta por aqui, eu gosto de caminhar, vejo as lojas, que é o meu setor, eu trabalho com moda, né? Vejo as vitrines, vejo os restaurantes, enfim, Belo Horizonte, para mim, ela tem essa coisa de ser uma cidade já, uma cosmopolita, mas ela tem um pouquinho de coisa do interior e isso que eu acho que me cativa mais por isso. Vejo mais a cidade por esse lado da beleza, o lado da educação, né? Caminhando para um lado cultural que me agrada muito. Uma história que eu vivi interessante aqui foi uma coleção que eu fiz, que era todinha tinturada no chá, e ela nasceu daqui. Eu estava sentado, comecei a ver umas folhas velhas, mais sujas, e eu estava querendo fazer uma coisa que desse uma ideia de vintage. Meu trabalho saiu daqui, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e a cidade me proporcionou tudo que eu fiz, o olhar que eu tenho. Eu amo Belo Horizonte. Então eu acho que daqui a 100 anos eu só vejo a cidade muito, assim, digamos, muito mais bem traçada, muito mais importante. E isso me deixa feliz. Apenas eu não voltar aqui para ver, né? Bem, Nélio, eu queria saber de você se você tem dificuldade em buscar recursos, se o empresário mineiro, se o empresário de Belo Horizonte acredita, investe em cultura, investe no trabalho, principalmente numa área tão importante que é da fotografia e da cultura, para mostrar isso naturalmente, colocar isso junto à sua empresa, ao mercado também. Pelo que eu vejo, às vezes, o pessoal falou assim, às vezes quer fazer uma coisa cultural, mas que assim, qual o retorno que eu vou ter? O que eu vou vender nesse negócio? Quer saber de vender. Você vai botar a tua empresa dentro de um projeto grandioso, um projeto bacana, que vai fortalecer a sua marca dentro de uma cultura, que vai ficar para sempre. Ou seja, você fazer um projeto desse, é para sempre, não é para amanhã. Não é um anúncio de uma revista, não é um anúncio de uma revista.
Isso aqui é uma coisa grandiosa que pode dar um livro depois, vai dar uma exposição de fotografia. Ou seja, a coisa vai continuar. E se eu for embora, morrer, pode entrar na biblioteca pública, para as pessoas pesquisar pessoas que viveram a cidade e contar aquele momento dela. Para você convencer o cara assim, ele quer o seguinte, ele quer ter o resultado imediato. Isso é ruim. Então, eu estou fazendo, quando eu coloquei reflexo de Belo Horizonte, eu coloquei também reflexo do Rio de Janeiro, reflexo de São Paulo, porque eu estou levando isso aí para o Brasil todo. Eu vou levar esse projeto para o Brasil. E as pessoas, o brasileiro que quer conhecer o Brasil e os seus personagens, através disso vão conhecer seus personagens. Isso eu tenho certeza. Porque a minha obra, o meu trabalho, não é para mim, é para o outro, é para o próximo. E a empresa que é patrocinar também, ele vai colocar o seguinte, eu estou colaborando com um projeto que vai ficar para o próximo. Entendeu? Isso aqui vai perder, vai sair das minhas mãos. Depois, lá na frente, outros fotógrafos vão fazer melhor do que eu estou fazendo agora. Isso não é naquela questão que eu falei no início, desculpa, Márcio, daquela coisa no início do programa que eu falei, quanto você vai ganhar com isso? Quer dizer, não é quanto eu estou ganhando, com certeza, porque naturalmente a empresa dele está sendo divulgada pelo belo trabalho que você faz. Mas se preocupar em quanto você vai ganhar com o que ele está investindo, porque é investimento. Se você ganhar, por exemplo, eu fiz a matéria com o Gustavo Pena, deu um vento, quebrou minha luz de luz. Gastei R$3.000. Ou seja, vai sair do meu bolso, ou seja, para poder botar uma outra luz. Ou seja, acontece, o equipamento que eu levo para lá é mais ou menos 60 mil de equipamento. Se alguém me roubar lá, já era. Ou seja, eu sou fotógrafo porque eu tenho equipamento para fotografar. Se eu tiver equipamento, eu não sou fotógrafo, porque eu vou só exercer minha profissão. Eu gosto muito dessa faceta do seu trabalho. Para mim, a mais importante, como eu gosto de história, né? Já fiz citações históricas aqui. Gosto muito dessa faceta sua de deixar uma memória de algumas personalidades. Isso me atrai muito, eu acho bom. O mineiro também não gosta muito da sua história, se possível joga para debaixo do tapete. Então, quando você tem acesso a essas personalidades e faz um trabalho com eles e deixa para a posteridade, isso eu acho é a melhor faceta que eu mais gosto nesse trabalho, é isso. Deixar para sempre, porque outro dia eu estava fazendo uma foto para Veja, de gastronomia, chegou uma senhora assim, o Nélio, assim, poxa, não conhecia. Deixa eu te falar uma coisa, eu queria te dar os parabéns. Eu falei, por que dar os parabéns? Porque quando o livro que você fez, Belo Horizonte Vista do Céu, o meu filho de 12 anos fez um trabalho na escola baseado em cima do seu livro. Ou seja, esse livro ficou para sempre. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Ou seja, então livro é para sempre, não é um anúncio de uma revista. É um documento, né? É um documento para sempre. Isso aqui está na biblioteca pública, está em outros caminhos. Sempre. Outro dia teve um debate aqui que o iPad eu disse que não é para sempre. E mostrei o livro, falei, livro é para sempre. É para sempre. Então você põe na tua sala, isso aqui, todo mundo vai pegar e ver. Opa, vai pegar e vai ver. Isso aqui, a marca da Tadei. Pô, quem participou desse projeto? Qual foi essa empresa que participou? Pô, que legal essa empresa patrocinar esse projeto. Que legal essa empresa estar junto de um olhar autoral. Porque isso é um olhar exclusivo, isso aqui não é coletivo, isso aqui é um olhar exclusivo. E isso são 35 anos, são 35 anos pensando em alguma coisa para deixar para alguma coisa, porque eu não vou levar nada nessa vida. O cara que é rico, empresário, ele tem que esquecer, o caixão não tem gaveta, ele não vai deixar nada. Mas se ele colocar numa obra, não só como no teatro, da dança, da música, ele vai deixar para sempre a empresa dele que participou de uma história de um país, cara. Isso é emocionante, isso é para sempre. E as gerações vão subindo, entendendo que teve gente que amou essa cidade, que amou o Brasil. Eu não sou político, não, deixa o amor para Eu lhe pergunto, como é que tem também, qual é a visão do governo, no caso, em cima do trabalho desse? Governo, tanto do Estado, do município, então o próprio governo federal, porque o governo federal jorra dinheiro com a Petrobras. Né? A Petrobras banca muita coisa nesse país. Governo do Estado, Prefeitura de Belo Horizonte, como é que você tem, qual é a sua relação do governo, do setor estatal com o seu trabalho? Eu quero marcar uma reunião, não vou falar com quem, até agora estou esperando a resposta. Eu imagino com quem seja, mas você deve saber também, né, Marcinho? Vai continuar esse projeto, porque a cidade é dinâmica, cada hora que você passa muda. Isso aqui, por exemplo, isso aqui mudou. Eu tenho um projeto para poder fazer uma exposição de fotos de pessoas refletindo nessa cidade aqui, esse ponto aqui. Aqui tem 25 fotos aqui dentro. Dentro, a parte da fachada e dentro tal. Então eu contei que tem 25 fotos aqui diferentes. Dá para fazer uma exposição mostrando aquele momento dessas pessoas aqui dentro. Então, você tenta assim, eu vou ver, eu estou vendo, vai falar com fulano, vai falar, é um bom jogo de empurra, entendeu? Vai falar com fulano que é ele que eu... Ou seja, decide, você tem que decidir. Se você gostou, você leva ele com você. Por isso São Paulo é diferente, né? Porque o paulista olha diferente, né? Na hora de ver isso aí. Tá certo? Amar todos amam, mas negócios à parte, né? É importante. Amor, negócios à parte. Mas assim, eu estou aprendendo. Eu não vou mudar o meu caminho nunca, vou seguir sempre nesse caminho.
Eu sei que Deus me deu esse dom de ser fotógrafo. Assim, quando os fotógrafos novos começam a me procurar, eu dou atenção, mostro qual o caminho, encurto até a trajetória desse cara que está começando. O caminho é esse. Eu errei durante 35 anos, acertei. Agora, se você quer acertar, vai por aqui, que você vai acertar. Então, eu estou passando também esse novo personagem, esse novo profissional, que o caminho existe e você tem que ter persistência. Porque eu era fotógrafo de feira livre, fazia foto e vendia foto lá no Rio de Janeiro. Aquele binoclinho de ficar vendo aquelas coisinhas. Sim. Eu ficava vendendo. Eu fazia foto dos feirantes começando. Aí depois, rapaz, para que é isso aqui? Não, eu pegava qual que é o teu signo? Meu signo é tal. Para que é isso? Não, aí eu chegava lá com um chaveirinho e com coisa assim, você comprou essa foto de um postalzinho, preto e branco, você vai ganhar um chaveirinho com o seu signo atrás. Eu comecei com um fotógrafo assim, na ralação, e não tinha nem equipamento para fazer direito. Era uma Olympus Pen. Mas com a persistência. Eu tinha, depois do quartel, 18 anos, 19 anos, fazendo isso. Mas nunca desisti. Sempre acreditei. Cheguei na Editora Abril, eu fui 25 anos na Editora Abril. Passei por a Vaidade da Caras, a Veja, Denúncia, o governo Collor, a confusão toda, jornais de Brasília. Então, às vezes a professora me fala, pô, pai, a professora da minha aula de História falou que aconteceu isso com o governo Collor. Eu disse, minha querida, a tua professora leu, eu vivi. Então, eu vivi a história, eu não li nada sobre isso. Então é diferente, né, pegado? Eu fotografei uma história. As minhas fotografias fazem parte de livros hoje. Isso é bacana. Eu não ganhei dinheiro, eu ganhei. Fui funcionário, mas ficou para sempre. Com esse contato que você teve, bem amigude com os mineiros, você acha que os mineiros aceitam a biografia não autorizada? Aproveitar um tema atualizado aí. Os mineiros aceitariam de bom grado biografia não autorizada? Eu acho o seguinte, você escrever uma biografia não autorizada, eu até falou uma coisa interessante, Roberto Carlos, eu vi uma entrevista do Roberto Carlos, falou uma coisa interessante. Aquilo ali, ele tá pegando não é um escritor que fez uma ficção, ele pegou uma história de alguém, escreveu. E quando você não dá aquela entrevista, você deixa o cara aberto para falar de você, alguma coisa. Agora, que você fala dos mineiros, eles aceitam bem, eu sei que entra dentro da casa dos outros, fotografa a cozinha, a copa, se for para falar bem, piscina. Você acha que eles aceitam biografia? Se for para falar bem. Então pronto. Fala bem. Para você falar assim, uma coisa crítica, assim, você errou, mas você errou e pode acertar, ou deixou de acertar. Mas por que você fez isso? A biografia, ela mostra o caminho, a trajetória, vai falar mal e bem. Não é firula a biografia. A biografia, se o cara... Conta a verdade. É verdade, é verdadeiro. Então você tem que assumir que você tem que falar mesmo, não adianta. Eu acho que essa coisa, se falar mal, fizer uma biografia da minha história, só que eu não deixei um passado sujo. Então pode falar o que quiser de mim, mas não inventa. Pode falar, porque não vai encontrar nada. Então o político, que é bandido, ele tem medo. O empresário bandido tem medo. O cara que está de bem com a vida, meu querido, fala de mim que eu vou mudar uma história da geração. Mas aí não tem também a questão pecuniária, veja só, porque ele pode fazer uma biografia do sujeito não autorizada, mas ele quer saber que o cara também está ganhando, ele quer saber, então vamos negociar. Você vende, ganha lá um tanto, eu quero tanto. Mas é uma troca. Vamos deixar para responder isso depois do intervalo. Nós vamos chamar um intervalo, lembrando ao nosso telespectador que envie sua pergunta para o Nélio, para o Walter, para o Márcio, para mim. Nós estamos aqui para interagir. Solte o verbo conosco. Às segundas e quintas-feiras, no jornal aqui da Rede Brasil, vocês estarão com a gente, batendo um papo sobre futebol. Mande para cá a sua opinião também. Participe comigo. Participe do Denúncia 24 horas aqui em Belo Horizonte. É só ligar 3253-6004. Eu estou esperando você.
Programa Espaço Ideal, segunda, 22 horas e 30 minutos. Espero você. Eu sou Patrícia Leiva e espero você no Edição Limitada. Ocupação Rosa Leão. A luta de quem tenta conquistar um lugar para morar. É no próximo Repórter das Gerais. Domingo, 11h30 da manhã e horários alternativos. Segunda, 9 da noite e terça, 5h30 da tarde. Aqui, na Rede Brasil Minas. Bom, estamos de volta com Soltando Verbo, uma parceria da Rede Brasil Minas com a Abramídia, com o apoio do Conselho Empresarial de Comunicação da Seminas e da Faz Comunicação. Pois é, meninos, o que vocês acham? Vocês acham que esse tipo de projeto maravilhoso que o Nélio nos apresenta aqui tem futuro em Minas Gerais? O Nélio é mais um Don Quixote. Embora com esse talento todo, com essa competência toda, é mais um Don Quixote que se encontra em Minas Gerais. Ele tem toda a chance de ir para um universo nacional e explodir, ganhar seu bom dinheiro, ser nome famoso na área que ele domina muito bem e acaba ficando por aqui, porque Minas tem essas peculiaridades de você se aferra ao queijinho do Cerro, a cachaçinha do norte de Minas, de Salina, entendeu? E você acaba se apegando a isso e não fica aqui. Nós, mineiros, ficamos orgulhosos de você estar aqui fazendo esse tipo de trabalho. Mas são muitos Don Quixotes que nós temos aqui que, se tivesse a oportunidade de ir embora, iam explodir lá fora. Eu diria a vocês que eu considero o Nélio, sem querer jogar confetes, mas um dos melhores profissionais na sua área do Brasil. Porque eu acompanho muito o trabalho dele, como ele está falando, desde a época do Collor até agora, por onde ele passou, sempre vi belos trabalhos, mas, infelizmente, talvez em Minas Gerais é o lugar onde fazer sucesso é crime. O Nélio tem uma característica dele que eu sempre admirei, mais recente, aliás, eu sempre admirei o trabalho dele. Mais recentemente, Nélio, eu tenho reparado que você vai fotografar fazer cobertura de determinados eventos e você também entrevista a pessoa que você fotografa. Quer dizer, você tem um registro fotográfico e um registro também não deixa de ser cinematográfico da pessoa. Isso realmente, da mesma forma que ele nos contou que improvisou com aquela foto no binóculo, né, naquele pequenininho, que ele faz isso também com a câmera dele. Eu achei isso fantástico. Eu tenho uma amiga que expôs numa galeria de arte e o Nélio estava fotografando, então quando ela viu, ela chegou toda orgulhosa. Além de me fotografar, ele me filmou. Ele filmou minhas obras de arte, quer dizer, isso faz bem para a pessoa. E você já participou de algumas exposições, já pôs seu trabalho aí para que o público pudesse... Eu fiz uma exposição, quando cheguei aqui na volta que eu pedi demissão na cara, fiz uma exposição chamada Tempos, trajetória de um fotógrafo. Aí eu vou fazer 120 fotos. Aí chegou um dos caras que ia montar lá para mim, assim, pô, 120 fotos? Eu nunca vi isso. Eu falei assim, meu querido, por isso que eu estou fazendo, porque ninguém nunca viu isso. É verdade. Aí o pessoal chegava, passeava pela exposição
e viajava uma trajetória que eu tive como fotógrafo. Aí ficou passeando, porque era 120 fotos, porque fotos você começa a perceber ela. História, é uma história. Aí aconteceu, foi o maior sucesso a exposição na época, foi bacana, todo mundo assistiu, eu levei alguns artistas lá, foto de artista, de político e tal, foi super interessante, e isso é que trouxe uma pegada diferente. Ô, Nélio, mas nós precisamos entender Minas Gerais como num outro universo. Nós precisamos acabar com esse conceito, né, que graça hoje entre nós mineiros, que isso aqui é uma capitania hereditária, que isso aqui é uma sesmaria. Nós temos que pensar que essas novas gerações que estão chegando vão dar um salto em qualidade nesse estado, uma visão mais metropolitana, mais cosmopolita, mais moderna, e projetar-nos para o futuro, porque nós ainda vivemos muito arregado do século passado, no início do século passado, no início de 1900. Que nem existem mais. Nem também, existem, né? mas nós precisamos dar esse salto em qualidade, em modernidade, para nós absorvermos esses talentos de direito, né, de acordo com a competência de cada um e tal. Você não acha, Val? Perfeito. Inclusive, Márcio, eu acredito que você pode romper paradigmas, quebrando naturalmente essas barreiras que existem entre o empresário e o artista, entre aquele que faz acontecer a cidade, que faz acontecer Minas Gerais. Porque é importante. Minas Gerais teremos aí a Copa do Mundo, milhares de turistas internacionais estarão aqui, e é preciso também mostrar que o turista leve para os seus países, para a sua cidade de origem, Belo Horizonte com uma visão diferenciada, bonita e no olhar clínico como você tem, que é um belo fotógrafo. Então eu acho que é importante que agora o governo do estado, prefeitura, tá certo? Possa, e o governo federal, né? Porque a Copa do Mundo envolve também o governo federal, que possa fazer com que vocês que reproduzem a arte, a cultura, e que o turista possa levar naturalmente o trabalho de vocês como cartão postal da cidade. Eu tenho, por exemplo, para terminar aqui, um projeto meu, assim, também que é interessante, para mudar a mentalidade, vou usar meu trabalho fotográfico de uma forma diferente. Eu estou estudando o formato, como é que vai ser, chamado atitude. São personagens, retratos de pessoas que vão ter que ter atitude nessa imagem. Ou seja, assim, atitude, tem que ter atitude. Como você vai ter atitude? Ter coragem. Mudar a mentalidade. Mudar o gestual. Da dança, da cultura, da política, a atitude. De repente um político, entendeu? Então o personagem vai ser a minha forma de mostrar assim, olha, tem que ter atitude. Atitude são as ruas que estão mostrando aí que o país está pedindo atitude, né? É respeito ao próximo, né? Valorização da cidadania, é atitude. Não adianta mais você contemplar a sua vida boa e a miséria graçando ao lado, entendeu? Atitude é isso, você participar, dar a sua parte. Eu acho que o país está chamando as ruas, né? O brasileiro está aí na rua muito por causa disso. O tema vai ser esse, atitude. Você está de parabéns. Então vamos estudar ele. Bom, nós estamos chegando ao fim de mais um Soltando o Verbo. Eu quero agradecer aqui principalmente ao Nélio, que nos contemplou com essa experiência maravilhosa dele e esses projetos todos que a gente torce, apoia e espera que seja realmente um sucesso. Ao Walter e o Márcio, que são colegas da Abramídia, e nós esperamos que vocês estejam conosco no próximo Soltando o Verbo. Obrigada por sua participação visual, porque hoje nós não recebemos a sua participação por e-mail. Obrigada a todos.